Olá pessoal, hoje no nosso podcast nós vamos entrevistar a artista Marilene de Moraes e ela está fazendo o curso de artes visuais na Uninter e o tema de hoje é o estágio supervisionado em diferentes contextos. Olá Marilene. Olá, eu sou a Marilene de Moraes Moreira e estou cursando Artes Visuais pela Uninter. Meu RU é 2997100 e é um prazer estar participando aqui desse podcast. Marilene, eu gostaria de saber que você explicasse um pouco sobre o que é o estágio supervisionado em diferentes contextos. Bom, o estágio supervisionado em diferentes contextos, ele é aquele estágio que ele é realizado fora da sala de aula, né? Ele é um estágio que ele pode ser realizado em ONGs, né? Ele pode ser realizado em asilos, ele pode ser realizado também em museus, né? Sindicatos, igrejas, né? É um estágio que ele realmente ele tem esse foco fora da sala de aula. Marilene, qual foi o local que você escolheu para a realização desse estágio e por que você escolheu tal lugar? Bom, eu escolhi uma instituição religiosa, né? No caso foi a igreja mesmo. E uma das razões, né, pelo qual eu escolhi a igreja é pelo a facilidade, né, que eu encontrei, né, de poder estar realizando esse estágio e o fato também da igreja ser uma instituição, né, que me abraçou ali, que abraça, tem esse cuidado de abraçar também as pessoas e eu me senti bem à vontade para estar realizando esse estágio nessa instituição. Ótimo. E a primeira fase do estágio, né, realmente é a observação, e eu gostaria que você falasse um pouco de como foi essa observação participativa. Então, a observação participativa, né, foram de alguns dias, né, e cada dia de algumas horas, né, geralmente 1 hora e meia, esse era a média do que a instituição ela permitia para mim, né, então eu tive ali aquela observação participativa e isso também em vários horários diferentes, né? Não se limitava, por exemplo, só à noite, né? Tinha dias que tinha estágio pela manhã, pela tarde e também pela noite. E foi muito gratificante poder participar, né? Fazer essa observação naquela instituição. Posso imaginar que sim. Marilene, e na parte prática, se no momento de você atuar como docente, então no seu plano de ação, o que você decidiu fazer? No meu plano de ação, eu decidi fazer uma oficina de pintura, né, acrílica em tela. E o meu objetivo também era de poder estar trabalhando com mulheres, né, da própria instituição, né, mulheres de idades, né, a partir de 30 anos de idade. E foi bem interessante, né, esse pensamento, né, e colocar isso em prática também foi muito bom, muito gratificante. Bom, você falou que foi mulheres, né, que você escolheu dessa instituição e por qual razão você escolheu esse público-alvo? Porque eu vejo assim que o meio feminino, né, tem assim essa interatividade, né, essa facilidade, essa vontade, né, de participar, né, de um curso de pintura, né, de ter esse contato de perto com os pincéis, com as tintas, e também como sendo mulheres, né, elas terem isso também como forma de lazer, né, diante da vida corrida do dia a dia, né, de repente são mulheres, eu pensei, seriam mulheres que talvez não tivesse, né, um trabalho fora de casa, né, e elas
poderiam até, né, ter isso como uma ocupação melhor para a mente, principalmente nos dias corridos em que a gente vive hoje em dia. Muito bem, muito boa essa iniciativa. Posso imaginar que elas devem ter aproveitado bastante. Marilene, em relação ao material que você utilizou, que escolheu para realizar esse curso, essa oficina de pintura, que tipo de material você escolheu? Os materiais escolhidos foram tintas, né, pincéis, tecidos, né, 100% algodão, entrou uma variedade de pincéis, né, e água, né, para auxiliar, né, eu escolhi a tinta acrílica, né, e quando eu digo água, porque a tinta acrílica se tiver água e tinta acrílica, isso é suficiente para se trabalhar, né, e também por conta de ser um material que não nos prejudica, né, a gente pode trabalhar ele, né, sem se preocupar com a nossa saúde, né, diferente da tinta óleo, né, que nós temos que ter aí um cuidado maior quanto à nossa saúde. Então, por isso eu escolhi a tinta acrílica. Esse material que você está falando aí é fácil encontrar aqui na cidade? Você mora numa cidade tão pequena. Como foi adquirir assim esse material? Não foi fácil encontrar o material, né? Eu tinha já um pouco desse material em casa, né? Então eu pude dar um suporte para elas, mas pincéis foi bem difícil de encontrar, né? Tivemos que migrar, né, para outras cidades para ver se encontrávamos, inclusive, outras, né, tintas. E foi uma das razões também, né, esqueci de mencionar, a escolha do acrílico, exatamente pela dificuldade, né, em estar encontrando um material mais difícil, como seria o trabalhar a óleo, porque daí não dependeria apenas da tinta a óleo, mas de todos os secantes, né, e outros materiais que a gente teria que utilizar. Então, por conta dessa, né, além da nossa saúde, né, desse cuidado com a nossa saúde, a disponibilidade, né, seria mais viável para cá, né, de se encontrar esse material. E foi isso, mas no final deu tudo certo. Você observando assim a interação, o retorno que as alunas estavam dando, qual foi a sua percepção assim, na sua visão, que a reação delas, qual foi a reação delas, na sua opinião, assim? Bom, eu pude perceber assim o interesse delas, né? Tinha alunas que nunca tinham tido contato direto com um pincel, por exemplo, e muito menos com tintas. E dali foi explicado para elas, né, a importância, né, do se trabalhar, né, com essas técnicas, né, e o que a pintura pode nos proporcionar também, né, como né, na nossa mente, né, e no nosso bem-estar, por assim dizer. E eu pude ver ali, assim, nos olhos delas, inclusive, né, assim, aquele desejo de continuar, né? É tanto que foram 3 dias, né? E assim foi impactante porque elas quiseram continuar, né? E daí a gente vai ver depois como que vai fazer, mas então nesse primeiro momento foi muito bom mesmo. Elas ficaram muito gratas, muito gratas. Tinha alunas que já tinham um contato, né, anterior com os instrumentos, né, com os materiais, e as que entraram agora, né, nessa oficina, elas gostaram bastante. Os temas lá da oficina ou das pinturas que elas tinham que realizar, você sugeriu ou elas tinham autonomia assim para escolher? Como se deu essa parte da oficina? Quando a gente monta uma oficina como essa, a gente leva ideias,
né? Principalmente para aquelas que nunca tiveram contato direto com o material. Então a gente leva, né? A gente sugere alguns temas, mas a gente deixa também elas com liberdade, lógico, para escolher, né? Olha, eu quero trabalhar isso aqui. Então, a minha função como professora era de auxiliar, né, aquela aluna que preferiu, na verdade, aquele tema. Mas nós trabalhamos temas diversos. Foi bem intuitivo, bem legal mesmo. Muito bem, então hoje nós tivemos aqui a participação, uma entrevista com a Marilene de Moraes Moreira. E Marilene, você poderia ainda dar as suas considerações finais dessa entrevista de hoje. Um prazer enorme ter você aqui conosco hoje. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar fazendo esse podcast, né, e de poder estar passando um pouco dessa experiência para mim. Está sendo a minha primeira experiência assim com os estágios, né, pela faculdade, e muito gratificante mesmo. E é isso. Nos vemos de repente em um outro momento, né, para estar falando um pouco mais, quem sabe. Então, pessoal, um abraço a todos e fique conosco.